Luxemburgo, boa noite. Eu queria que você esclarecesse duas situações que, pelo menos para mim, elas não ficaram muito claras. O presidente deu uma entrevista quarta-feira dizendo que a prioridade era o brasileiro. E aí você deixou vários dos seus titulares em São Paulo para um jogo do brasileiro. Então, aparentemente, eu não entendi. Queria só se houve alguma reunião entre vocês, mudou a coisa, então a Sul-Americana virou também mais uma prioridade. Então, que você explicasse para o torcedor se houve uma mudança na estratégia do clube. E também, no intervalo, você volta sem nenhuma troca. 9 minutos depois, chamou 3 jogadores. Eu queria entender por que depois só 9 minutos chamar 3 e no intervalo você não trocou. Por que esperou para trocar depois por 9 minutos? Beleza, tá bom. Mas se eu conseguir fazer você entender, vai ser difícil. Você não consegue entender nunca, né? Então vai ser bem difícil, né? Mas tudo bem, isso faz parte da coisa. Deixa eu te falar o seguinte aqui. Qual o problema que você gostaria de entender de mudar para a Sul-Americana? Qual o problema que tem? É só questão de boa vontade. Por quê? A Sul-Americana passou uma competição, nós chamamos da Copa do Brasil, a Sul-Americana passou a ser uma competição de importância para nós, porque ela valoriza muito a ida para o Mundial, valoriza tudo. E quando você está numa empresa, você conversa com as pessoas, você não entendeu porque você não tem uma informação precisa. Então, eu estou falando para você entender agora, tá? Então, quando o presidente me chama para conversar, é o seguinte, nós conversamos, como nós conversamos sempre, quando nós falamos prioridade ao brasileiro, porque foi decidido com o Alessandro, com o presidente, que a prioridade ao brasileiro seria a Copa do Brasil. Quando nós chamamos da Copa do Brasil, o presidente reuniu a gente, nós reunimos de novo, a prioridade agora é o seguinte, é o brasileiro para tentar ir para a Libertadores, chegar lá em cima, mas nós temos uma importância na Sul-Americana. Qual o problema de uma empresa acontecer dessa forma? Nenhum problema. É assim que funciona. As pessoas acham que eu chego lá e decido tudo que eu falo aqui é conversado internamente. Então, só para você entender. E a outra é o seguinte, cara, aonde está escrito que eu tenho que chegar no intervalo do jogo e mudar 3 jogadores, porque eu já fiz outras vezes? Onde é que está escrito isso? Então deixa eu falar um negócio para você. Se você não quer entender, eu não posso fazer nada. Mas onde é que está escrito em algum lugar que eu tenha que fazer a substituição no intervalo ou não? Eu já fiz tudo, já fiz no intervalo, já fiz em primeiro tempo, já fiz no final, já fiz tudo que tem que fazer. Já joguei com 3 zagueiros, já joguei com 4, já joguei com 5. Onde é que você não consegue entender? Então é questão de boa vontade. Então estou te explicando para você poder entender um pouquinho. Isso. Puxa, fala um pouquinho aí da volta do Mosquito, esse gol importante. E também fala qual a importância desse pontinho conquistado aqui em Belo Horizonte. Cara, assim, eu quero dar a importância seguinte, cara. Todo mundo ficou muito chateado. Eu vi muitas notícias, até uma que me assustou bastante. Tá? Que é, como ele falou, ele não entende, mas é porque as informações, talvez os caras que passam informação não são os caras que precisam passar informação, né? Cara, aí o cara solta alguma coisa. Vocês sabiam que eu treinei às 2h30 da tarde para 3 horas lá no CT? Fiz uma parte tática, porque eu não podia fazer parte tática em estádio aberto. Só não entende quem não quer. Aí o cara vai noticiar que não houve parte tática, que eu não treinei parte tática para um jogo decisivo. É uma questão de boa vontade, de bom senso ou de sacanagem. Só pode ser, cara. Foi noticiar uma coisa dessa, porque nós marcamos assim, cara, como é que eu vou fazer um trabalho tático? Vai estar todo mundo lá, um treino aberto, como é que eu vou fazer taticamente lá? O que eu fiz? Marquei com o pessoal, vamos chegar um pouquinho mais cedo, vamos fazer a parte tática, depois vamos para lá fazer uma recreação. Cara, eu fiz a coisa. Aí o cara, não, porque eu jogador. Que jogador informou porra nenhuma? Não tem nada de jogador informou. Isso é bobagem, cara. Isso é sacanagem. Porque sempre sai as coisas assim, tipo, acabou o jogo, perdemos uma competição. O treinador é execrado, 2 jogadores são. O treinador tem que ser mandado embora, 2 jogadores são execrados, ou 3, porque perdeu. Claro, nós perdemos a competição. Nós estamos chateados, sabe por quê? E eu vi isso. Meu time ficou arriado após a perda. Lá embaixo, sabe por quê? Porque nós estávamos muito empenhados em fazer o Corinthians poder ganhar. Muito empenhados. Nós saímos numa situação muito adversa para uma situação de semifinal da Copa do Brasil. Então nós estávamos empenhados, perdemos. Aí você vai lá embaixo. Então eu quero dar os parabéns aos jogadores que vieram hoje para cá. E o que eu deixei lá em São Paulo, porque eles não tinham emocional para começar a jogar aqui. Eu vou lembrar para vocês, para quem não quer entender, para poder entender. Vocês lembram como nós ganhamos do Atlético Mineiro? O que eu fiz? Onde é que eu joguei? Contra o América. O que eu fiz? Mantive o jogador. O que nós fomos lá embaixo, fisicamente. Então, o que eu tirei? Os jogadores que tiveram uma derrota, vamos botar aqui uns jogadores que estão fora daquela competição, que estavam, mas não estavam dentro do campo, botei outros para jogar e fomos buscar o elenco para poder buscar uma aspiração. Então, cara, é questão de analisar um pouquinho, com calma, com critério, para ver que a gente não está aqui passando o tempo, a gente está trabalhando as coisas que tem que trabalhar. Então, esses jogadores de hoje, o empate, da forma como foi conquistada, eu me sinto assim como foi aquele resultado contra o Flamengo lá, que o Flamengo conseguiu um golzinho com um jogador meio
voltando, né, de cabeça, né, deixou a gente tudo um baita jogo. E hoje é a volta do Gustavo, que tá treinando, se empenhando bem de lesão, como foi o Juan, tá? Do Matias, né, que ainda não está no ritmo, o próprio Gustavo, o Gabriel, não está no ritmo ainda, né? De jogo ideal. Aí você vê o empenho deles em buscar o resultado e você não dá os parabéns aos jogadores por esse resultado de hoje, que não foi uma vitória, mas foi um empate conquistado com muito sacrifício, muita determinação para virar a chave. Já ficou para trás, já perdemos, agora não tem jeito. É focar na Sul-Americana e focar no Campeonato Brasileiro. Chico, uma dúvida. O time já parece ter um padrão, já consegue entender mais o que você quer, até você rodando o elenco. Mas eu consigo, pelo menos uma percepção minha, o time ainda é pouco contundente, tem poucas finalizações. Tem volume pelas pontas, por dentro, mas tem poucas finalizações. Então, você falou na última coletiva que você gosta de atacantes que busquem os gols, vai para cima, você está orientando até o Wesley sobre isso. É algo que ainda te incomoda? No primeiro tempo, nós ficamos com uma linha de 4 trocando a bola bastante, os 3 jogadores do meio campo, a gente até adiantava 2, ficava só o Moscardo. E os 3 da frente muito fixo. Sempre sem vir alguém pegar, puxar para dentro, puxar para trás, entendeu? Puxar para um lado, puxar para o outro. O que eu tenho falado para o Hélio é o que o Mosquito fez. O Mosquito, quando a bola saiu da esquerda aqui, ele estava dentro da área. Se ele está aberto lá na direita, ele vai fazer gol. Então, quando a bola chegar do lado, que já tem a definição que vai ser cruzada, o cara de lá de campo, do outro lado, tem que entrar na área, o meia tem que entrar na área, tem que congestionar a área. Então, mas isso é uma coisa que vai acontecer com o trabalho, né? Eu tenho feito constantemente. O Cruzeiro marcou bem a nossa saída de bola, a gente jogava bem com os zagueiros, mas não conseguia fazer a transição. Teve alguns lances, até o Caetano, que é um jogador preciso, né? Ele tem uma visão de saída de bola muito precisa. Ele acha, quebrando linha, de repente o Juliano já com 4, 5 jogadores batidos, aí faltava a gente conectar com a frente. Ficou muito fixo essa conexão com a frente. Mas eu acho que nós estamos avançando, né? E conseguimos manter a invencibilidade no Campeonato Brasileiro, a derrota depois de 12 jogos agora, né? Uma derrota, né? Então, estou satisfeito com esse pessoal aí. Já na saída, o Mosquito falou que sequer tinha feito um treino coletivo com o Corinthians, essa sequência de jogos também, ele voltando de lesão, mas que ainda assim muito feliz porque você deu a oportunidade para ele, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho como foi essa preparação e se terça-feira já dá para contar uns poucos minutos a mais com o Mosquito. Sabe o que acontece? Aí o que aconteceu? O Erle fez um gol e já buscou a titularidade. Todo mundo, tem que ser titular. Aí o Mosquito falou, agora tem que jogar mais minutos. Aí, cara, isso mas tá legal, tomara que seja cobrado dessa forma, né? Nem o Gustavo Mosquito fez coletivo, mas nós trabalhamos muito com bola. Nosso treinamento é todo com bola. Todo treinamento a gente faz muito mini-jogo, abre o campo, faz o campo mais aberto, faz 2 toques, 3 toques, faz trabalho de posicionamento, faz tudo. Tanto o Gustavo como o Lucas Veríssimo não fizeram coletivo. Mas você tem que colocar, então você coloca, né? Então o Lucas jogou de início, jogador experiente, e o Gustavo entrou dentro do jogo, né? Então é bom para eles, mas é risco que você tem que correr, né? O Matias também entrou, ainda não está legal, eu tirei ele, porque a minha preocupação quando o jogador está vindo de uma lesão, né? E passando o tempo ele vai ficar muito mais exposto a uma outra lesão, porque ele fica mais fácil de ser caçado. Não que ele tenha intenção do adversário, mas fica mais vulnerável. Aí eu falei, vou tirar ele porque nós temos jogo terça-feira, então tem que pensar, né? E o Bruno Mendes é a mesma coisa também, né? Já dei uma poupada, botei o Léo Maná para dar um jogo para ele. Eu acho que está sendo tudo feito como eu já estava fazendo anteriormente, usando a molecada, usando o revezamento, está sendo dessa forma. Boa noite. Parabéns pelo resultado. Acho que um resultado que tem que ser comemorado mesmo. Queria perguntar para você, você falou após o jogo contra o São Paulo sobre a questão das prioridades do Corinthians, sobre a questão que você tem jogadores experientes, mas também jovens jogadores. Você acha que o resultado de hoje mostra que o Corinthians ele realmente virou a chave e já esqueceu a Copa do Brasil, já esqueceu outros movimentos da temporada e já está com foco mais perto do brasileiro, para conseguir mais posições do brasileiro, ou mesmo evoluir mais ainda na Sul-Americana? Você acha que esse resultado de hoje foi a prova de que o emocional do Corinthians já virou a chave do jogo contra o São Paulo? Foi duro virar esse emocional. A gente percebia na concentração, ontem, a gente percebe, a gente está com o jogador todos os dias, né? Então a gente percebe como é que eles estão levando a coisa, né? E quando eu decidi deixar uma parte lá, é para eu quebrar essa coisa, né? E então a gente assim, eu já falei, quando eu decidi
Não saí da Libertadores, eu acho que falei que nós não tinha time para disputar 3 competições, né? Aí veio a Sul-Americana e foi a oportunidade de eu colocar bastante jovens para jogar. E com isso eles amadureceram muito rápido. E tiveram coisas, situações complicadas. Jogar lá no Peru com um clima totalmente adverso, né? Conquistar a vaga, tiveram mais minutos jogando num jogo internacional. Isso tudo vai dando experiência para eles. Arbitragem, uma série de coisas que elas são importantes. Então hoje eu tenho um elenco, uma pena, nós não conseguimos passar, o São Paulo passou, né? Mas que a gente podia caminhar na Copa do Brasil para uma final e caminhar na Sul-Americana, que a gente podendo fazer os revezamentos que eu tenho feito, dando mais minutos para um para outro. Acho que hoje nós temos um elenco bem à disposição nossa para poder fazer as coisas que têm que ser feitas. Eu gostaria de falar do Danilo, né, que é o treinador da categoria de base, porque ele tem passado bastante informação para a gente sobre a garotada, quem está pronto, e na realidade eu estou complicando ele, porque eu boto os caras para jogar e ele fica lá, tá, e é o trabalho como é que é bom dele, você vê eles já botando outros jogadores para jogar, já chegou numa semifinal de competição, indo para outra semifinal, forçando ele a criar. Então eu queria dar os parabéns ao Danilo, ao departamento amador do Corinthians, que é um trabalho que não pertence a mim, a única coisa que eu chego é dar oportunidade, mas o trabalho pertence ao clube com seus profissionais da categoria de base. Então, que dá uns parabéns ao pessoal, que até hoje então é tanta coisa acontecendo e eu esqueci de falar como eu estou direcionando direto para eles. Um grande abraço a todos aí. Qual?